Olá a todos, mais uma vez nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na nossa classe Esther, para podermos aprender da Palavra de Deus. Vamos orar para que o Espírito de Deus fale com cada um de nós. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa liberdade de falar contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos também falar da tua palavra, Senhor, porque essa palavra chegou até nós, Senhor, e agora, Senhor, eu te peço que o teu Espírito fale individualmente, Senhor, com cada um, Pai. Tu sabes as necessidades, tu sabes, Senhor, o que o nosso coração precisa, qual alimento que cada um de nós necessita, e nós temos convicção de que o seu Santo Espírito, Senhor, que habita em cada um de nós, vai falar conosco hoje, Senhor Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor, que esteja conosco, nos abençoando, abençoa cada uma das alunas, cada pessoa que vai assistir esse vídeo, Senhor, que o Senhor possa estar intervindo na sua vida, que essas pessoas todas, Senhor, todos nós, possamos nos tornar realmente adoradores, Senhor, fazendo uma adoração aceitável a Ti, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como tem sido inspirador olhar junto com John MacArthur para a adoração, né? Nesse livro, A Essência da Verdadeira Adoração. E nós temos percorrido, nas últimas lições, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós vimos, na semana passada, quando Jesus fala para ela que deveria adorar o Pai, né? E nós conversamos um pouco sobre a questão da adoração ao Pai, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos olhar para um outro aspecto dessa adoração. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 19, que diz: E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. A mulher discute com Jesus um método de adoração. Será que a adoração era para ser feita como a dos samaritanos, no monte, ou era para ser feita como os judeus lá em Jerusalém? E Jesus vai dizer para ela que não era nem no monte e nem em Jerusalém, que nada disso era aceitável, né? E, na verdade, o que Deus estava procurando era verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Mas por que Jesus diz isso para ela, né? Na verdade, a adoração dos samaritanos era uma adoração ignorante, uma adoração sem o conhecimento da verdade. Os samaritanos, eles não aceitavam o Antigo Testamento, apenas o Pentateuco, né? Então eles se recusavam a aceitar todas as outras coisas escritas. E, portanto, a adoração deles era uma adoração da emoção, uma adoração entusiástica, de emoção, mas sem informação apropriada. Eles queriam adorar em espírito, mas não em verdade. E é por isso que aqui no versículo 22, Jesus diz: Vós adorais o que não conheceis. Vocês não conhecem, na verdade, o Pai, né? Não aceitar o Antigo Testamento e tudo que Deus permitiu que fosse ali contado, era não conhecer o próprio Deus, não conhecer o Pai. E, portanto, era uma adoração inaceitável, porque ela não tinha a verdade. No entanto, os judeus conheciam muito, eles aceitavam todo o Antigo Testamento, conheciam profundamente os escritos, né? Mas lhes faltava o quê? O coração. Eles tinham a verdade, mas careciam do Espírito. E por isso, Jesus, em Marcos capítulo 7, versículo 6, diz o seguinte para eles:
Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Então, Jesus chamou de hipócritas, falsos, né? Túmulos caiados, cheios de ossos de cadáveres, vazios, né? O seu coração não estava na adoração. Eles conheciam muito da verdade, mas não tinham o Espírito. E nós vemos então que Gerizim, onde era feita a adoração dos samaritanos, era uma heresia entusiástica. A adoração, no entanto, em Jerusalém também era estéril. Jesus censurou os dois estilos de adoração, né? Quando ele disse, aqui no versículo 24, Deus é espírito e é necessário que os que o adorem no espírito e em verdade. Não basta nenhuma coisa só, nem outra coisa só. Não basta só o Espírito e não basta só a verdade. Gerizim e Jerusalém eram inimigos da verdadeira adoração. Sinceridade, entusiasmo e vigor são importantes, mas devem estar baseados na verdade. E a verdade é fundamental. Porém, se não resulta de um coração disposto, animado e empolgado, é deficiente. Então, não basta você ser empolgado, né? Eu amo muito a Deus, então minha adoração é fervorosa, eu ponho as mãos para cima, eu canto, eu falo com Deus, mas você desconhece a profundidade desse Deus que você adora. E o outro lado também é verdade. Quando eu tenho um conhecimento teológico profundo, né? Quero, como é que é no grego, no hebraico, me aprofundo, mas não tenho o coração, né? Não envolvo o meu espírito com o Espírito de Deus, não estou ali inteiro ao Senhor. Também é uma adoração vazia. Nós precisamos, para sermos verdadeiros adoradores, conhecer a verdade de Deus, a verdade revelada de Deus, né? E nos animar com ela. Essa verdade de Deus revelada a nós, ela, sim, vai encher o nosso coração e a nossa adoração será o derramamento desse conhecimento de Deus. Vamos ver agora o que significa, com um pouquinho mais de profundidade, o que significa adorar em espírito. Né? Aqui em João, capítulo 4, versículo 24, quando ele fala que é necessário que os que o adorem no espírito, John MacArthur nos alerta de que essa expressão, o espírito, se refere à nossa pessoa interior. Adorar é fluir de dentro para fora. Isso é muito interessante, né? Não é a emoção, o clima, o ambiente que vem de fora para dentro. Eu não consigo adorar aqui nessa igreja, louvar a Deus da maneira adequada por causa dos instrumentos que usam, por causa do jeito que o pessoal dirige o louvor, né? Ou por outro lado, aqui eu consigo, porque o jeito que as pessoas falam. Na verdade, tudo isso é ambiente, né, que se cria. A verdadeira adoração, aquela que é aceitável a Deus, é aquela que flui de um coração que realmente o conhece. Então, adorar em espírito é fluir de dentro para fora. Adorar não é uma atividade externa para a qual um ambiente deve ser criado. É algo que acontece no interior da gente, né? No espírito. Nós vemos isso quando Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 9. Ele escreveu assim: Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono. Deus, a quem sirvo em meu espírito. Paulo aqui está dizendo, eu não sirvo a Deus só nas minhas ações. Eu sirvo
no meu espírito. O meu serviço externo é um fluir daquilo que eu tenho internamente, né? Davi também, em várias vezes nos seus salmos, mostra esse fluir do seu coração. Salmo capítulo 103, 1 diz: Ó minha alma, bendiz o Senhor, e todo o meu ser bendiga seu santo nome. Todo o meu ser, todo o meu coração, né? Fale da bondade de Deus. No Salmo 51, Davi, ele busca a Deus com arrependimento, clamando nos versículos 15 a 17. Ele diz: Senhor, abre meus lábios e minha boca proclamará o teu louvor, pois não tens prazer em sacrifícios e não te agradas de holocaustos. Do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Davi sabia que aquilo que Deus queria era um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração realmente entregue a Ele e não sacrifícios externos, né? A prova da realidade do seu arrependimento estava então nesse coração quebrantado e contrito. As palavras de Davi descrevem um homem cujo coração está tão cheio de contrição, gratidão e louvor que basta um abrir a boca para que tudo venha à tona. Essa é a questão. A adoração, a boca expressa aquilo que o coração está cheio. Né? Um coração contrito, um coração grato, um coração cheio realmente de Deus, ele se expressa em louvor e adoração. Você, quando você chega perto de alguém que você percebe aquela pessoa falando de Deus, fluindo realmente do seu coração, você percebe o relacionamento que aquela pessoa tem com Deus. Né? Quantas vezes nós ouvimos pessoas declarando até que Deus é isso, Deus é aquilo, mas aquelas palavras vêm de uma maneira vazia, porque o teu espírito sente que aquilo não está vindo realmente de um espírito quebrantado e contrito ao Senhor. A adoração autêntica, portanto, é uma função do coração. Um autor chamado Chernock escreveu o seguinte: sem o coração não é adoração. É uma peça de teatro. É a representação de uma peça sem ser aquela pessoa realmente que está agindo por nós. Um hipócrita, na acepção da palavra, é um ator. Podemos dizer que adoramos verdadeiramente a Deus, mesmo que nos falte perfeição. Mas não podemos dizer que o adoramos se nos faltar sinceridade. Deus conhece o nosso coração. Quando nós nos colocamos em adoração a Ele, quando nós estamos adorando o seu nome, seja num culto na igreja, seja no dia a dia, como nós já temos visto aqui nas nossas aulas, Ele vai saber o que é um coração sincero. Não adianta você querer ser um ator, né? Não adianta você aprender as expressões corretas do que falar, não adianta você decorar poesias e músicas belíssimas, não adianta. Se o seu coração não for sincero ao Senhor, se o seu coração não estiver realmente derramando através da sua boca, né, através da sua mente, aquilo que realmente você conhece do seu Deus. O louvor não é louvor verdadeiro, a menos que venha das profundezas do nosso coração. Nós somos pecadores, perdidos, indignos. Nossa adoração, ela nunca será perfeita, né? Aqui, enquanto nós ainda somos impuros, né? Mas a nossa adoração nunca deve ser insincera. Nossa adoração nunca deve ser hipócrita. Nós não podemos expressar algo com a boca e o nosso coração não realmente estar envolvido com aquilo.
né? Quando nós expressamos gratidão, por exemplo, o nosso coração deve estar cheio de contentamento. Como é que eu posso reclamar da minha vida a semana toda, né? Dizer de tudo que como tá terrível, que não devia ser desse jeito, que o meu casamento não devia ser desse jeito, minha família, minha casa, esse país onde eu moro, tudo tá terrível. E aí eu vou ao culto no domingo e começo a cantar, né? Agradeço-te, Senhor, agradeço-te, Senhor. Isso será vazio se realmente o seu coração não for um coração contente e grato. Agora, como nós podemos ter esse espírito de adoração? A adoração em espírito, acima de tudo, ela tem um profundo senso de proximidade com Deus. Você sente a presença de Deus, você está próximo a Deus. E nós vemos em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, antes de mais nada, nós devemos ser, primeiramente, submissos ao Espírito Santo para podermos ter uma adoração em espírito. Como eu já falei aqui em outras aulas, né? Somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida adoram realmente ao Senhor. Se você não é salvo, se você ainda não encontrou o Senhor Jesus como seu salvador pessoal, se você não se reconheceu pecador, né, e foi resgatado pelo sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus não habita em você. Então você não tem como ser um verdadeiro adorador. Um pecador, um ímpio, né, alguém que não conhece o Senhor Jesus, ele não consegue, ele não vai ter uma adoração aceitável ao Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos motiva, é quem realmente habita no nosso coração, nos transforma em verdadeiros adoradores. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus não estiver estimulando, motivando, purificando e instruindo o seu coração, você não poderá adorar a Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz essa obra no seu coração, né? Que te motiva, que te purifica e que te transforma realmente num verdadeiro adorador. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, diz assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Em outras palavras, então, sem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa não pode afirmar o senhorio de Cristo. É o Espírito Santo de Deus que transforma o nosso coração, né? É o Espírito Santo de Deus que nos mostra as nossas imperfeições, aquilo que nós devemos realmente colocar sobre o altar do Senhor e transformar a nossa vida. Então, nos purificando, nós podemos realmente nos tornar verdadeiros adoradores. Quem não é salvo não pode adorar verdadeiramente. E quem é verdadeiramente salvo será motivado a adorar pelo Espírito que nele habita. Então, se você é uma pessoa que fica entediado na igreja, que não sente vontade nenhuma de adorar ao Senhor, você precisa conhecer o Senhor, porque talvez você nem salvo seja, né? Então, aproxime-se do Senhor, realmente entregue a sua vida ao Senhor. Reconheça o seu sacrifício na cruz por você e assim o Espírito Santo de Deus vai vir morar em você e vai te transformar num verdadeiro adorador do Senhor. Em segundo lugar, para que a gente possa, além da gente ser submisso ao Espírito Santo de Deus, nós devemos ter os nossos pensamentos realmente centrados em Deus. John MacArthur diz aqui que a adoração é o transbordamento de uma mente renovada pela verdade de Deus. Então, a nossa mente, ela tem que estar centrada em Deus para que a gente possa adorar a Deus. Nesse sentido, a meditação, meditar nas coisas de Deus, faz a gente ter esse foco.
Muitas vezes as pessoas imaginam meditação como uma coisa só de religiões orientais, né? Uma coisa que você fica ali sem nem saber muito bem o que você está pensando. Mas isso não é real. Meditar no Senhor, meditar na palavra do Senhor é ruminar, né? É como o gado quando vai se alimentar. A vaca, quando ela vai comer lá a graminha, ela não faz que nem muitas vezes a gente faz com a nossa alimentação, né? E engole aquilo. Não, ela rumina, ela tira o líquido daquela planta a ponto de realmente nutrir ela. E, na verdade, meditar em Deus, meditar na palavra de Deus, é isso. É ruminar a palavra de Deus, é pensar, centrar mesmo na figura de Deus, em quem Deus é, né? Meditação é exatamente focar a mente inteira no assunto, concentrando o raciocínio, a imaginação e a emoção numa realidade. É você estar concentrado, a sua mente não divaga para nenhum outro lugar. Eu creio, não sei se você é como eu, minha filha já falou até que eu tenho TDAH, né? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de me concentrar em algo. A minha mente, eu tô ali, tô ouvindo, e ela se dispersa. Talvez isso esteja acontecendo com você agora, né? Você tá aqui ouvindo a palavra de Deus, você quer se concentrar na palavra de Deus, mas a sua mente tá indo para o que você vai fazer de almoço, qual vai ser a sua tarde, ou como é que você vai amanhã para tal lugar, e são lapsos de pensamento que vão rapidamente embora. Então a meditação é essa disciplina de manter a sua mente focada e centrada naquilo que você realmente deseja. E a adoração, ela exige essa disciplina. Quando você está adorando a Deus, o seu foco, o seu pensamento tem que estar em Deus. Como é difícil, por exemplo, nós fazermos isso num culto, né? A gente tem uma série de coisas que podem nos dispersar. Com quem eu vou falar ao final do culto, como é que está a roupa do fulano que está cantando lá na frente, o que está acontecendo com o som, nossa, né, o pastor fez tal coisa assim agora no púlpito, e a nossa mente vai divagando. E a disciplina da meditação, de você estar ali centrado realmente no Deus a quem você está orando, exige de nós um treino, uma vontade, uma firmeza, uma dedicação, uma oração. Senhor, coloca minha mente aqui, coloca o meu coração aqui, eu quero ouvir a tua verdade, eu quero estar preso mesmo em ti, não é? O centro da meditação é a descoberta da verdade de Deus. E a descoberta resulta do tempo empregado com Deus em oração e sua palavra. Nós não meditamos em algo vazio, né? Eu vou meditar no quanto Deus é grande. Vou ficar aqui pensando nisso. A meditação, ela vai ser realmente eficiente, você vai estar centrado em Deus quando você tiver uma dedicação na oração e na palavra de Deus. Se eu conheço profundamente a palavra de Deus, eu vou me dedicando à leitura, a conhecer as histórias. Quando eu paro para pensar, por exemplo, quanto o meu Deus é grande, quantas histórias, quantas passagens bíblicas vão vir à minha mente faladas ao meu ouvido pelo Espírito Santo, né? Vão vir à minha mente baseados naquilo que eu tenho escutado e aprendido. Gente, a coisa mais gostosa que tem é você mergulhar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. E hoje nós temos tantos recursos, né? Não devemos estar pulando de uma coisa em outra na internet. Eu vou ouvir tudo quanto é mensagem da internet. Não. Busque pessoas que sejam uma referência da palavra de Deus, né? Nós temos uma linha doutrinária na nossa igreja. Nós somos batistas. Então, procure pessoas que possam pregar
que estejam lá gravadas na internet, no YouTube, e você está fazendo o seu trabalho e ponha lá o som e vai se alimentando daquilo. O Espírito Santo de Deus depois vai falar com você sobre cada uma daquelas coisas, e são frases, né? Essa semana eu escutei uma frase de uma mensagem que me tocou muito e que estou aqui ruminando e que eu quero que se transforme numa devocional depois. Essas coisas não vêm do nada. A gente não pode dizer, ó, Espírito Santo, vem falar comigo. Deus já falou com você, Ele deixou tudo aí escrito, mas você precisa se dedicar a aprender a palavra de Deus. Então, a nossa mente tem que estar centrada realmente em Deus. Spurgeon indagou: por que algumas pessoas estão sempre num local de adoração, mas não são santas, embora obtenham alguns pequenos progressos na vida religiosa? É porque elas negligenciam sua vida privada. Elas gostam de trigo, mas não o trituram. Gostam de ter milho, mas não vão aos campos para colhê-lo. O fruto pende na árvore, mas não o colhem. A água flui a seus pés, entretanto, não se inclinam para bebê-la. Nós devemos beber da água que o Senhor já disponibilizou para nós, né? Beber da palavra de Deus, beber, comer a mensagem da palavra de Deus. Quantas coisas ficam. Hoje em dia, por exemplo, nós temos todos os nossos cultos dominicais gravados no YouTube. Talvez chegue na quarta-feira, você não lembre mais da mensagem do pastor. O que será que o pastor pregou domingo? Escute de novo. Por que a gente escuta uma música que a gente gosta milhares de vezes e pensa, vou escutar de novo aquela música linda que eu escutei outro dia, né? E a gente vai escutando aquela música até que a gente decora. Mas um sermão, a palavra de Deus é uma vez só. Não, eu não vou assistir de novo, né? O pastor pregando. Como se a gente tivesse uma capacidade de absorver 45 minutos ali de fala de Deus, de Bíblia, né? Você absorvesse tudo aquilo assim. Muitas vezes nós precisamos de 3, 4 vezes para a gente realmente dizer, entendi, né? O que ele quis dizer. Mas nós não queremos gastar tempo com isso. Nós não queremos gastar, não, investir tempo com isso. E é isso que Spurgeon está dizendo. Como é que as pessoas passam pelas igrejas, passam pelos cultos, vão, né? E não se tornam santas, não avançam na vida espiritual. Nós que temos o privilégio de ficar muito tempo numa mesma igreja, às vezes isso nos deixa entristecidos até mesmo, né? De vermos pessoas estagnadas na sua vida espiritual. É a mesma pessoa, sem muito movimento, né? Sem produzir muito ali. Por quê? Porque não quer beber da fonte. Porque nós temos recursos e muitos disponíveis. Hoje, por exemplo, nós temos, graças a Deus e a perseverança dos nossos jovens, uma biblioteca maravilhosa na igreja. Você já pegou algum livro de lá? Laís, eu não consigo parar para ler. Não leia um capítulo. Leia um parágrafo. O Espírito Santo de Deus vai falar com você através daquele parágrafo. Você vai começar lendo um parágrafo, daqui a pouco você está escutando, você está lendo 2, você está lendo 3. Às vezes eu vejo pessoas que ficam agoniadas. Laís, você faz muita coisa lá no grupo, eu não acabo não participando, é muita coisa. A gente vai semeando, a gente vai jogando e as pessoas vão bebendo daquilo que elas desejam, né? Eu tenho procurado, por exemplo, fazer leituras de livros cada vez mais curtinhas, porque eu falava, não, meia hora a pessoa não fica escutando. Será que 10 minutos? 10 minutos, parece muito tempo. Gente, 10 minutos da palavra de Deus sempre parece muito tempo. Mas abre o TikTok e veja quanto tempo você vai ficar assistindo vídeos lá, né? Vai fazer assim, ó.
vai ser 20, 30, 40 minutos, um YouTube. Você vai passando de um vídeo para outro. Quanto tempo você gasta? Mas a palavra de Deus sempre é mais difícil. Nós temos que valorizar as ferramentas que nós temos na nossa mão e a palavra de Deus está aí disponível, né? Então, centre a sua mente no Senhor. Realmente, tenha um coração íntegro. Sim, sem um coração indivisível, a adoração é impossível. Você não vai adorar a Deus se o seu coração estiver dividido, né? Ele tem que estar totalmente focado em Deus. Davi foi um rei. Ele tinha muita coisa para fazer, com certeza. Muitas batalhas para ganhar, muita gente para conversar, muitos guerreiros, né, para treinar. Ele tinha muita coisa para fazer. No entanto, ele diz no Salmo 86, 11: prepara meu coração para temer o teu nome. No Salmo 57, 7: meu coração está firme, ó Deus, firme está meu coração. Cantarei louvores, sim, eu cantarei. A adoração, ela vem de um coração inabalável, de um coração resoluto, determinado, focado somente em Deus. E era isso que Davi falava. O meu coração está no Senhor, por isso a ti cantarei louvores. Que o nosso coração, em todos os nossos momentos de adoração, estejam realmente focados no nosso Deus. E a terceira coisa que nós precisamos para ter um espírito de adoração é que nós precisamos estar arrependidos. O nosso pecado precisa ser tratado. Quando falamos a respeito de adoração, devemos pensar em purificação, depuração, confissão, arrependimento, porque ninguém pode entrar em comunhão com Deus completamente santo se o pecado dessa pessoa não for tratado. Salmo, capítulo 24, versículo 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 139, versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando eu entro em adoração, eu tenho que me purificar. Ah, Laís, né? Nós não estamos mais lá no tempo do templo sagrado, que tinha que tomar banho, que tinha, né? Você está entrando na presença de um Deus santo. E quando você entra na presença de um Deus santo, o seu coração tem que ser um coração contrito e arrependido. Você está no pecado? Você está curtindo os seus pecados de estimação? Então não venha falar de adoração, né? Primeiro se arrependa, primeiro se purifique, entre em adoração com o espírito contrito. Você, no seu dia a dia, né? Você quer falar de Deus para as pessoas, você quer que o seu coração flua esse Deus maravilhoso? Então, purifique a sua vida. Sonda-me, ó Deus. Mostra-me o que está errado comigo e faz, Senhor, com que eu realmente esteja limpo na tua presença. É o sangue de Jesus que limpa o nosso coração. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então, nós precisamos nos purificar para podermos realmente ter uma adoração aceitável ao Senhor. Eu quero experimentar uma adoração, né, mais vibrante, uma adoração que eu me sinta próximo realmente do Senhor. Então, purifique o seu coração, né? Peça para o Senhor te mostrar as áreas que você não tem tido muita vontade de mexer e entregue realmente ao Senhor todos aqueles pontos que são os pontos cegos. No final das contas, né, qual que é o maior obstáculo para uma adoração verdadeira, uma adoração em espírito? É o nosso próprio ego.
Muitas vezes a nossa adoração, ela tem como objetivo agradarmos a Deus para que Ele nos atenda, para que as nossas necessidades possam ser satisfeitas. É como se a gente estivesse querendo ficar quites com Deus, né? Então eu vou no culto de domingo para que a minha semana seja boa, porque assim Deus vai me abençoar. Essa é um obstáculo para a verdadeira adoração. Se você adora para buscar benefícios para você, para atender às suas necessidades, sejam elas de qualquer aspecto, né? Até mesmo as suas necessidades emocionais. Aí eu quero ficar bem comigo mesma. Tudo isso faz você não ter uma adoração aceitável. Porque, mais uma vez, a nossa adoração tem que estar centrada em Deus. Tudo aquilo que nós procuramos satisfazer em termos de nossos desejos carnais, né? Tudo aquilo que volta para nós mesmos. Quando nós nos centramos em nós, né? Nas nossas necessidades, nos nossos desejos, nos nossos interesses, no nosso gosto, está equivocado. Vai nos levar para uma adoração não aceitável. Então, que nosso coração possa estar focado no Senhor e que o nosso coração seja realmente um coração arrependido, contrito, e que o egoísmo, né, que o olhar para nós mesmos possa estar afastado completamente da nossa adoração. Bom, eu falei muito sobre a adoração em espírito. E o que é adorar em verdade? Jesus disse que nós deveríamos adorar em espírito e em verdade. Ele ligou essas duas coisas, né? Então a adoração, ela não é simplesmente um exercício aí emocional, com palavras, música, que mexe com os nossos sentimentos. Mas a verdadeira adoração, ela está alicerçada, ela está arraigada a uma resposta de culto e louvor induzido pela verdade revelada por Deus. Salmo 145, verso 18 diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Nós vemos que a verdade é um pré-requisito para a adoração. Salmo 86, verso 11, Davi orou por um coração preparado e ele pediu uma compreensão da verdade de Deus. Ele disse: Senhor, ensina-me teu caminho e andarei na tua verdade. Prepara meu coração para temer o teu nome. Qual é a verdade, né? A verdade, Jesus disse que ele era a verdade. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade de Deus é o conhecimento de Deus. E é isso o que envolve a verdadeira adoração. Conhecer a Deus. Se queremos adorar em verdade, e a palavra de Deus é a verdade, devemos adorar com a compreensão da palavra de Deus. Por isso que a pregação expositiva, né? O ensino sistemático da palavra de Deus são fundamentais no culto a Deus. Muitas vezes as pessoas desvinculam a mensagem, o momento da pregação, da adoração. Você fala assim: vamos fazer um culto de adoração. Todo mundo pensa que a gente vai lá e só vai cantar e que não deve se colocar pregação nesse dia, porque a gente está aqui só adorando a Deus. Esse é um pensamento totalmente equivocado, porque a pregação da palavra de Deus, ela leva o nosso coração para o lugar da adoração. O propósito da pregação não é criar uma experiência emocional, mexer com as emoções das pessoas, né? O principal da pregação é a palavra de Deus. O pregador deve nos levar à palavra de Deus. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo, com toda a paciência e ensino. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2.
John MacArthur diz aqui que toda adoração é uma resposta inteligente e amorosa à revelação de Deus, porque é a adoração do seu nome. Porque pregar é tornar conhecido o nome do Senhor e adorar é louvar o nome do Senhor tomado conhecido. Então, a pregação da palavra de Deus, ela revela a nós quem é Deus, né? Ela nos ensina sobre Deus. E a nossa adoração, nosso louvor é a esse Deus revelado a nós. Então, nós não podemos dissociar adoração de pregação. Nós adoramos a Deus quando nós ouvimos uma pregação expositiva, uma pregação baseada na palavra de Deus, que nos mostra ali quem é Deus. Em toda pregação, quando nós ouvimos, seja ela qual for, eu vou ouvir uma pregação sobre casamento, eu vou ouvir uma pregação sobre dinheiro, eu vou ouvir uma pregação sobre pecado. Não importa o tema da pregação. Em toda pregação, nós precisamos responder a uma simples pergunta: o que esta pregação me ensinou sobre o meu Deus? O que o pregador me mostrou na palavra de Deus sobre este Deus? O que o Espírito Santo de Deus quis me revelar hoje sobre Deus? E o que essa revelação transforma a minha vida, muda a minha forma de pensar, mexe com questões importantes do meu coração, que envolvem a santidade, que envolvem a adoração, que envolvem o serviço a Deus. É isso que nós temos que responder. Nós não temos que responder se a mensagem... e aí, como é que foi a mensagem? A mensagem hoje foi bacana, foi tão gostosa, né? Foi divertido, o pastor brincou lá, foi tão engraçado. Não. Quando você entra no seu carro, o que a mensagem de hoje revelou sobre o meu Deus? E é essa revelação que vai produzir em mim uma verdadeira adoração. Ele diz aqui: nossa adoração é pobre porque nosso conhecimento de Deus é pobre. Triste isso, né? Mas quando a palavra de Deus é exposta em sua plenitude e a congregação começa a ter um vislumbre da glória do Deus vivo, se inclina com solene reverência e feliz assombro perante o trono dele. A mensagem revela a glória de Deus. E quando nós vislumbramos um pedacinho dessa glória de Deus, né? Nós realmente dobramos o nosso coração em adoração real, verdadeira a esse nosso Deus. A igreja de Corinto, ela estava ligada a uma adoração entusiástica, tal, mas sem o conhecimento da palavra de Deus. E Paulo vai dizer para eles, né? Você pode ver lá o trecho em 1 Coríntios capítulo 14, em que Paulo diz para eles: vocês vão falar em línguas, vão profetizar, tal. Vocês podem fazer isso com o seu espírito, mas tem que fazer também com a sua mente, porque senão as pessoas não vão entender nada, né? Então, na verdade, o que acontece? O efeito desejado da atividade puramente emocional é que as pessoas tenham uma boa sensação, mas o efeito da verdade é que elas adorem a Deus. Então, a palavra de Deus, ela produz uma adoração verdadeira, uma adoração em que a verdade de Deus está presente, né? Nós vimos isso lá em Neemias, quando o povo termina de construir o muro de Jerusalém, eles chamam Esdras e pedem para ele que ele leia o rolo que continha a palavra de Deus. E Neemias, capítulo 8, versículo 6, diz assim: então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: amém, amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, eles não foram se reunir depois que terminaram um muro, somente com a emoção de que
tinha terminado e que eles queriam agradecer. Não, eles pediram que Esdras viessem com um rolo e lesse a palavra de Deus. Então, a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela realmente é a base da nossa adoração verdadeira. Então, nós vimos até agora sobre o Espírito e sobre a verdade. E essas duas coisas, elas se encontram na verdadeira adoração. E John MacArthur vai terminar nos exortando aqui. A adoração é uma expressão de louvor do coração, dirigida a Deus na forma como ele é verdadeiramente revelado. A natureza da adoração, então, é oferecer a Deus das profundezas do nosso ser interior, louvor, oração, cântico, doação e vida, sempre baseados em sua verdade revelada. Quem quiser adorar a Deus deve, consequentemente, ter um compromisso fiel com a sua palavra. A adoração não acontece por uma ação do céu que nos faz cair. É o transbordamento da nossa compreensão sobre como Deus se revelou nas Escrituras. Isso é adorar em espírito e em verdade. Creio que ficou claríssimo para nós, né? A importância do conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar conhecer a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, se nós quisermos realmente fluir para Deus em verdadeira adoração. Então, que esse seja o objetivo da sua vida. Alimente-se, né? Não restrinja o seu conhecimento da palavra de Deus apenas ao domingo, apenas a uma lição da escola dominical, apenas a uma pregação do culto da noite. A igreja ela é fundamental para que a gente aprenda, sim, mas ela também nos estimula a fazer essa busca por nós mesmos, uma busca individual. Leia bons autores, escute bons pregadores, se dedique, né, você pessoalmente aí com um manual bíblico, busque referências de pessoas que estudam mais a palavra de Deus, para que você possa encontrar um bom comentário bíblico, um bom manual bíblico, e vá aprendendo do seu Deus. Você vai ver o quanto você vai adorar a esse Deus, porque quanto mais você conhecê-lo, você vai reconhecer o quanto ele é digno de uma adoração verdadeira. Que nós todos possamos estar adorando a Deus em espírito e em verdade. Uma ótima semana para todos e que Deus nos abençoe.